Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. مرات بصحى بيكون الوضع رايق فيش قصف باجي أخدم في كنيسة دير اللاتين أنا بحلم إني أصير دكتور. Este jovem que acabamos de escutar chama-se Tarek, tem 14 anos de idade e é uma das cerca de 500 pessoas, de 500 cristãos que vivem na paróquia da Sagrada Família em Gaza. No passado dia 17, esta igreja foi atingida por um bombardeamento de Israel. Houve 3 mortos, vários feridos, muito medo e também muita ansiedade. Tarek, felizmente, não foi atingido. Mas não deve ser fácil para uma criança viver assim há meses, fechado no espaço de uma igreja, quando lá fora se ouvem disparos de armas, bombas que rebentam, prédios que colapsam. Não deve ser fácil e agora deve ser ainda mais complicado porque todos perceberam que nem ali, nem no meio da igreja, estão verdadeiramente a salvo. Esta história vai ser um dos temas para desenvolver no programa de hoje, mas para já vamos até à República Democrática do Congo para dar conta de uma notícia terrível ocorrida este domingo, dia 27. E a notícia é o massacre de cerca de 40 pessoas que estavam a rezar numa igreja católica na localidade de Komanda. Do que se sabe, Catarina, foi um ataque realizado por terroristas da AfD. Exatamente, para a AfD, ou seja, a Aliança, as Forças Democráticas Aliadas, e que jurou lealdade ao Estado Islâmico. Portanto, ainda há poucos pormenores exatamente sobre como o que aconteceu, exatamente nesta localidade, Paulo. Apenas sabemos que os terroristas então atacaram uma igreja católica na localidade de Komanda, na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo, e que com tiros e com golpes de katana acabaram por matar cerca de 40 pessoas, 40 cristãos, então na madrugada deste domingo, dia 27. Sabemos, entretanto, Paulo, que a maioria destas pessoas eram crianças. Eram crianças, de facto é terrível. Esta é uma notícia que nós vamos desenvolver a partir de agora no site da Fundação AIS, em fundação-ais.pt. Bom, e do ataque, deste massacre, mais um de cristãos na República Democrática do Congo, vamos agora até à Nigéria para dar conta da libertação ao fim de 51 dias de cativeiro do padre Alfonso Afina. Ele foi libertado, Catarina, há uma semana, na segunda-feira, cerca de uma semana, segunda-feira, dia 21. Exatamente, dia 21 de julho, Paulo, foi exatamente na segunda-feira que ele foi então libertado numa sequência de uma operação conjunta entre as forças de segurança do Estado de Borno e também do exército da Nigéria. Então, e o padre Alfonso então foi nesta altura libertado, após ter estado, como o Paulo acabou de referir, 51 dias em cativeiro. Ele foi raptado por homens armados que, ao que tudo indica, terão sido militantes do grupo jihadista Boko Haram. Sim, Paulo, agora quando se deu então a libertação do padre, não houve nenhuma referência exata sobre isto. Sobre a autoria, sobre não é? a autoria deste rapto. E todos os relatos, portanto, todos os comentários que ouvimos limitaram-se a exprimir que foram homens armados. Portanto, mas na verdade, quando o padre Alfonso foi sequestrado, portanto, ele ia num carro para a localidade de Mubi para participar num seminário nesta localidade. E o seu veículo foi, na altura, apanhado então no meio de fogo cruzado entre soldados nigerianos e terroristas que, na altura, foi dito, Paulo, pertencer então ao Boko Haram. Portanto, mesmo sem confirmação agora, nesta altura da libertação, podemos dizer com alguma segurança que foram militantes então do Boko Haram que raptaram e mantiveram este sacerdote durante 51 dias em cativeiro nesta região da Nigéria, Paulo. Exatamente, e que foi libertado então, recordo uma vez mais, há cerca de uma semana, na segunda-feira, dia 21 de julho, juntamente com mais 10 mulheres que também estavam nas mãos dos terroristas. E desta boa notícia, isto é de facto uma boa notícia da libertação do padre Alfonso na Nigéria. Aliás, eu recordo que ele foi o 15º sacerdote raptado só este ano neste país de África. Bom, desta notícia vamos agora até Astana, que é a capital do Cazaquistão, um país da Ásia Central. E vamos até ao Cazaquistão, porquê? Porque foi inaugurado por lá
um santuário mariano dedicado, Catarina, aos cristãos perseguidos no mundo. É verdade, Paulo. De facto, foi então inaugurado em Astana, no Cazaquistão, um santuário mariano dedicado aos cristãos perseguidos no mundo. E isto, Paulo, é particularmente relevante porque este país, portanto o Cazaquistão, reconheceu durante décadas a repressão religiosa causada durante o regime comunista que vigorou naquela região. Na União Soviética, exatamente. Bom, eu já disse, o Cazaquistão está situado na Ásia Central, faz fronteira com a Rússia, com a China, com o Quirguistão e com o Uzbequistão e tem quase 3 milhões de quilómetros quadrados, ou seja, é um país gigantesco, mas que tem, Catarina, muito pouca população. É verdade, Paulo. De facto, o Cazaquistão é o nono maior país do mundo. O nono. E tem apenas 19 milhões de habitantes. Daí esta de ser um país muito grande, mas com poucos habitantes. E destes 19 milhões, Paulo, cerca de 69% são muçulmanos. E quanto aos cristãos, qual é que é a percentagem? Bom, Paulo, os cristãos são, na sua maioria, são ortodoxos e representam cerca de 26% da população. Quanto à comunidade católica, é uma pequeníssima minoria. Ainda é muito mais pequena, claro, Sim. como é evidente. Bom, já disse, o Cazaquistão fez parte da União Soviética e conheceu bem, nesses anos, a repressão religiosa imposta pelo regime comunista. Exatamente, nos tristemente célebres gulags, Os gulags, exato. Que estiveram presos então muitos padres, muitas irmãs, muitos religiosos, muitos fiéis. Foi de facto um tempo de muita perseguição religiosa, Paulo, em que as igrejas foram encerradas e a fé das comunidades sobreviveu apenas de uma forma clandestina, não é? Uhum. Bom, nós estamos então a falar do Cazaquistão, isto a propósito da inauguração em Astana de um santuário mariano dedicado aos cristãos perseguidos no mundo. E isto é um bom pretexto, digamos assim, para irmos agora ao encontro de 3 mulheres que são o rosto da Igreja neste país, que ainda tem tantas memórias amargas desses tempos soviéticos. É no Cazaquistão que vamos então encontrar 3 mães de verdade, de crianças que são oriundas de famílias desestruturadas. São elas a irmã Samuela e a irmã Vieira. São 3 religiosas que transformaram uma casa na paróquia de Kaposhagay num verdadeiro lar. Меня зовут сестра Рита Курочкина. Я работаю в детском приюте в Копчегае, в Казахстане. В этой стране коммунизм, он принес огромное опустошение. Многие люди перестали верить в Бога. Многие дети попадают к нам, которые испытали очень много травматизма в своей жизни. Они были свидетелями, как родители их пьют, иногда бьют, и они убегали из дома. Хотя ситуация очень тяжелая, мы стараемся выходить этим детям навстречу и творить для них семью. У нас здесь работает 3 сестры. Сестра Вера, сестра Самуэла и я. Катерина, слушай, еще 3 минутки, хорошо? С нашими детьми мы находимся постоянно, круглые сутки, 7 дней в неделю. Очень важно для нас, чтобы наши дети, они развивались. Мы учим с детьми уроки, ведем их в школу, забираем со школы, водим на разные кружки. Очень важно для нас, чтобы они развивали то, что им нравится, свое хобби. Для нас самым большим вознаграждением будет то, если наши дети вырастут добрыми и хорошими людьми. Спасибо вам огромное за то, что вы нам помогаете, всегда нас поддерживаете и что можем всегда на вас рассчитывать. Спасибо вам большое! Estas 3 irmãs, Rita, Samuela e Vieira, são então o rosto da misericórdia, são o rosto da ternura de Deus no Cazaquistão, um país onde foi inaugurado agora um santuário mariano dedicado aos cristãos perseguidos no mundo. Estas 3 religiosas trabalham essencialmente com crianças e agora, que estamos em tempo de férias, vamos falar precisamente disso, de crianças, vamos falar de uma atividade que é promovida pela Fundação AIS e que é talvez menos conhecida. Estou a falar, Catarina,
nos campos de férias que são apoiados pela Fundação AIS, precisamente para crianças e para jovens, principalmente também aqueles crianças e jovens que vivem em países onde há guerra ou países que são muito pobres. Exatamente, Paulo. E esta não é certamente a atividade mais conhecida, não é, da Fundação AIS, mas é sem dúvida muito importante esta atividade, Paulo, porque estamos a falar então de campos de férias para crianças e para adolescentes e que, na verdade, Paulo, estes campos de férias são essenciais porque permitem então, de alguma forma, preservar a saúde mental destes jovens, destes rapazes, destas raparigas que vão para estes campos e que vivem a experiência dramática do que é viver em guerra, em países em guerra, ou então com vítimas também do terrorismo, ou então países, como o Paulo acabou de dizer, também vítimas da própria pobreza, não é? Exatamente. Bom, e para muitas destas crianças, de facto, estes campos de férias serão, certamente, podemos dizer, uma experiência única nas suas vidas. Sem dúvida, Paulo, são de facto oportunidades únicas para se divertirem, para crescerem também na fé, num ambiente seguro, digamos assim, acompanhados sempre por religiosos e também por animadores da Igreja. Exatamente, muito bem. Estamos então a falar em campos de férias que são promovidos pela Fundação AIS. Nós já vamos saber onde é que esses campos estão a acontecer ou ainda se vão realizar, mas quero para já avançar com o número da semana. Em todos os programas nós temos sempre um número em destaque, um número especial, e o número de hoje é 100 mil. 100 mil, que é aproximadamente o número de crianças e de jovens que vão beneficiar este ano, então, dos campos de férias promovidos pela Fundação AIS. Exatamente, Paulo. São, de facto, quase 100 mil crianças e jovens oriundos de 15 países do mundo e é, de facto, notável, Paulo. Se nós conseguíssemos juntá-los todos, portanto, todo este grupo de jovens, seria, podemos dizer desta forma, uma mini jornada mundial da juventude. Sem dúvida. Bem, quais são os países em destaque nestes campos de férias? Bom, Paulo, podemos dizer que os países em destaque são a Ucrânia, a Síria e também o Líbano. São, sem dúvida, os países em destaque neste ano destes campos de férias. Isto porque o número de participantes também pela importância, não é, que estes campos de férias têm para estes jovens destes três países em concreto. Portanto, este ano, por exemplo, há mais de 6 mil jovens ucranianos que vão estar então nestes campos de férias, em retiros, mas depois é na Síria e é no Líbano, Paulo, que de facto isto acaba, estes campos têm tido uma maior expressão. Por exemplo, só no Líbano, e para quem está a ver lá em casa, para nos estar a ver, também para ter a noção da dimensão e da importância destes campos, portanto, só no Líbano, Paulo, este ano, e apoiados então pela Fundação AIS, vão ser cerca de 43 mil rapazes e raparigas, e na Síria este número aproxima-se dos 26 mil. Muito bem, são de facto números expressivos, temos de reconhecer, mas há, claro, outros países também envolvidos nestes campos de férias. Claro que sim, Paulo. Como eu disse há pouco, são 15 e, portanto, este ano temos campos na Arménia, na Bielorrússia, na Bulgária, no Egito, na Geórgia, no Ghana, na Índia, no Cazaquistão, no Uzbequistão e também na Venezuela e, para terminar, ainda também na Terra Santa. Muito bem, e para muitos destes jovens, como já o dissemos, também os campos de férias são, de facto, uma oportunidade única também, porque as suas famílias são muito pobres, não é? Sim, Paulo, e é também importante nós dizermos que estes campos de férias, além de serem um tempo de descanso, não é? São também uma experiência formativa, porque estas crianças têm a oportunidade de rezar em conjunto, de aprofundar, de crescer na sua fé. E, portanto, há a possibilidade de viverem nestes campos de férias alguns dias serenos, na companhia, então, de padres, de animadores, de outros jovens que professam também a mesma fé, portanto, têm em comum a fé. E muitas vezes também é uma oportunidade, Paulo, para estes jovens, para todas estas rapazes, estas raparigas, poderem sarar as feridas que têm no seu interior, na sua alma, porque vêm, como nós dissemos aqui, de contextos de muita violência e também com muito ódio. Sem dúvida. Noor e Gazel são duas crianças sírias que vivem prisioneiras de um mundo que, entretanto, colapsou. Mais de uma década de guerra depois, o país, a Síria, está transfigurado. Ainda há medo nas ruas onde se travaram, por vezes, mesmo batalhas brutais. E as pessoas sentem que isso é uma ameaça. E estas duas crianças vivem, por isso, quase todo o tempo fechadas em casa. Numa casa onde também falta quase tudo. Por isso, para elas, para estas duas crianças, é muito bom quando podem sair, por exemplo, a caminho da igreja ou também a caminho dos campos de férias. Nestas ocasiões é como se todas as janelas se abrissem e elas pudessem descobrir que há beleza no mundo para além das ruínas da rua onde elas vivem. منيح انه خلصت الحرب يعني كثير عالم عم بتموت وعم تدمر بيوتها وكثير في عالم تهجرت يعني من البيوت بس كمان بهالزمن مو منيح لا ابدا
الأولاد اللي بعمري وبالمدرسة مثلا ما عندهم شيء يقدروا، ما بيقدروا يطلعوا يلعبوا بالشارع، كمان خطف وبيتعلموا شغلات شغلات سيئة من الشارع. دور العزف هو مهم، لاقي حالي هيك حابيته، يعني هو مجال كتير حلو، بيعبر عن مشاعر الأشخاص. ما بقدر اشتري آلات لأنه سعرهم كتير غالية، وإحنا للكنيسة يعني إحنا بنتدرب فيهم بالكنيسة. إذا إحنا ما عنا غير الكنيسة نقدر نروح عليها نتعلم منها شغلات ايه، فإلها دور كتير مهم. مثلا لما ياخدونا على المخيم، نحن ما بنقدر نطلع على مطارح تانية غير بالمخيم هذا. لما نطلع المخيم أول شي بنحس هيك شوي إنه تغيرنا، طلعنا من هداك الجو. بحس إنه هي الحياة مو دائما كئيبة، مو دائما معنا حلوة، في شي أحلى بيقربنا أكتر من يسوع وهيك. بدي أقول شكراً عن جد للACL من القلب، لأنه أتمنى إنكم تكملوا بهذا الشيء. شكراً لأن ساعدتونا عشان نطلع مخيمات. Há beleza lá fora e isso aproxima-nos de Deus. Dizia-nos mesmo agora, Nur, os campos de férias de que fala esta criança síria são patrocinados pela Fundação AIS. Só neste ano de 2025, cerca de 100 mil crianças e jovens como ela, oriundos de 15 países, vão participar ou já participaram em acampamentos de férias graças à Fundação AIS. É bom, de facto, haver notícias assim. E nós vamos continuar aqui no nosso programa nesta boa onda. É que também aqui em Portugal, de alguma forma, esta iniciativa da Fundação AIS tem estado a mexer, e podemos dizê-lo da melhor forma possível. É que um grupo de meninas de um clube católico de Lisboa decidiu ajudar quase 300 crianças e jovens da Ucrânia a terem férias longe da guerra. Bom, mas levanta-se uma pergunta. Catarina, como é que estas crianças, estas meninas de Lisboa, conseguiram ajudar estas 300 crianças e jovens a terem férias na Ucrânia? Bom, Paulo, foi fácil, foi estudar. Estudar. Apenas isto, nada mais. Portanto, numa das muitas visitas que a AIS faz a escolas, a instituições, a colégios, paróquias, pronto, numa dessas visitas foi então referido este projeto de férias que estamos agora aqui a falar, de apoio então a crianças e jovens que vivem em países em guerra ou que passam por situações muito difíceis na sua vida. E uma dessas visitas foi então ao Clube d'Arca, que é uma organização que está ligada à Opus Dei, sim, em Lisboa, e que tem também o apoio da Fundação Maria José e João Gagliardi Graça. Certo. Portanto, eles gostaram todos muito desta ideia e então, 40 raparigas deste clube que decidiram abraçar esta iniciativa da Fundação AIS. Muito bem, mas vamos aqui uma questão, mas como é que estas 40 raparigas de Lisboa conseguiram então ajudar, apenas estudando, é só isso, não é? Estas 300 jovens da Ucrânia. Bom, Paulo, foi estabelecido um acordo entre os responsáveis deste clube e que envolveu também algumas empresas. Portanto, e o acordo foi simplesmente este, Paulo. Sempre que estas 40 raparigas do Clube d'Arca estavam em Lisboa, estavam a estudar mesmo a sério, portanto, a premissa é isto, estudar a sério, ou seja, por cada hora efetiva à volta dos livros a estudar, sem conversas, sem telemóveis para distrair, portanto, uma hora, verdadeiramente uma hora de trabalho escolar. Portanto, estas empresas dariam €1 por cada uma destas horas. E pronto, e uma hora de estudos sem batota, então, valia €1, Paulo. E o resultado final foi extraordinário. Sim, sem dúvida. Foram €526 que estas jovens, então, foram já entregar à Fundação AIS, que vão agora, então, ajudar a financiar estas férias com Deus, estes projetos que nós temos estado aqui a falar. E neste caso em concreto, Paulo, deste Clube d'Arca em Lisboa, vai-se destinar então a 285 jovens e crianças que são oriundas de 4 paróquias
paróquias da Diocese Ucraniana de Kamianets-Podilitsky. Muito bem. Obrigado, Catarina. Maria do Rosário e Maria João Gagliardini Graça estiveram recentemente então nas instalações da Fundação AIS em Lisboa para entregarem formalmente, digamos assim, à Catarina os 526 euros angariados. Foi uma ocasião que serviu também para nós escutarmos de viva voz como toda esta história aconteceu. À Maria João Gagliardini, nós quisemos saber que fundação é esta que tem o seu nome e o nome também do seu marido. A Fundação Maria José João Gagliardini Graça nasceu em 2021 e foi reconhecida oficialmente pelo Governo da República em 2023. Nasceu de uma inquietação pessoal em termos de intervenção social, de ir aos mais fracos, aos mais frágeis da sociedade, também seguindo um bocadinho, ou bastante, aquela proposta do Papa Francisco de irmos às periferias. E portanto, dedicamos-nos a ajudar quem não pode, quem é frágil, quem é excluído, portanto, e é por aí que vamos. A Fundação trabalha sobre 6 eixos: apoiar quem não pode, cuidar de quem já não pode e formar, porque acreditamos que a formação dá ferramentas indispensáveis à pessoa para crescer, para se formar, para ter as ferramentas necessárias. Foi Maria João Gagliardini Graça que esteve na sede da Fundação AIS, em Telheiras, em Lisboa, para entregar então formalmente os 526 euros angariados pelas 40 meninas do Clube da Arca e que vão agora ajudar a que quase 300 crianças ucranianas possam ter umas férias inspiradas por Deus e longe da guerra. A acompanhá-la esteve a Maria do Rosário Almeida e Sousa, que nos explicou que este foi um projeto muito motivador. Neste caso, nós escolhemos crianças da Ucrânia, podia ter sido outro. Foi um projeto motivador porque elas ouvem todos os dias falar da Ucrânia no telejornal e por isso era um projeto que era fácil, elas percebiam que estava a mudar a vida de algumas crianças. Não? E é isso que nós queremos. Portanto, nós pretendemos, por um lado, que elas aprendessem a estudar melhores, mas por outro, que esse estudo tivesse consequências para crianças que estão desfavorecidas ou que estão em situação problemática. Foi a Maria João do Rosário Almeida e Sousa a explicar sumariamente a importância desta iniciativa que já permitiu, aliás, mudar a vida de algumas crianças na Ucrânia. E não se pense que o gesto destas 40 raparigas de Lisboeta não foi reconhecido e aplaudido na Ucrânia. É que alguns dos quase 300 jovens do projeto Férias com Deus decidiram enviar uma pequena mensagem a agradecer. São jovens ucranianos, claro, portanto falam ucraniano, falam também inglês e até tentaram falar um pouco em português. São apenas 33 segundos de um obrigado grande ao Clube da Arca. Привіт! Ми молодь з України. Дякуємо клубу Дарка за проведення зимових канікул. З Богом. Hello, we are young people from Ukraine. Thank you, Club Darsa. For spending winter holiday. With God. Olá! Somos jovens da Ucrânia. Obrigado, Clube Darka. Pelas férias da inverno. Com Deus. Дякуємо, thank you. Obrigado! Falámos de férias, de uma iniciativa da Fundação AIS para que milhares de crianças e jovens cristãos possam ter uns dias de descanso fora do ambiente de guerra e de violência e também de pobreza. E vamos continuar sintonizados neste tema. Estamos praticamente em agosto e muitos portugueses desejam, obviamente, também se possível, uns dias de férias em lugares, digamos assim, lugares de sonho. Lugares de sonho como, por exemplo, em Cancún, no México. Mas por lá há, de facto, praias de perder de vista, águas claras, quentes, aquilo que diríamos um paraíso. Mas talvez muitos portugueses não saibam que há um outro México sem qualquer glamour e cheio de violência. É que todos os anos há milhares de homicídios neste país e nem a Igreja escapa a isso. O padre Omar Sotelo nunca mais conseguiu esquecer o assassinato há 15 anos do padre Hernández, juntamente com 2 seminaristas. E desde então, portanto, desde há 15 anos,
Ele tem sido uma das vozes a denunciar ao mundo que o México se transformou num país onde até o sacerdócio está ameaçado. Hace 15 años, el padre Habacuc Hernández, junto con 2 seminaristas, fue asesinado cerca de Ciudad Altamirano, en Guerrero. Este crimen me marcó mucho, puesto que antes de Habacuc y después de Habacuc, muchos sacerdotes han sido asesinados. Y esto ha puesto a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Soy el padre Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial. Y desde aquí, desde la Ciudad de México, queremos visibilizar esta situación para tratar de erradicar la violencia que lamentablemente ha crecido en nuestro país. Como sacerdote y como periodista, tenemos la gran posibilidad de ser la voz de aquellos que no tienen voz, de aquellos que lamentablemente han perdido a lo mejor la esperanza por la violencia que se ha desencadenado en nuestro país. Hoy más que nunca, estoy convencido de que la oración y la esperanza son el camino para reconstruir el tejido social de una humanidad alejada de Dios. El Jubileo de la Esperanza nos invita a ser profetas y misioneros de esperanza para poder sembrar en el corazón de las mujeres y de los hombres de nuestro tiempo la palabra de nuestro Maestro Jesucristo que salva y redime. Notável, de facto, escutámos o padre Omar Sotelo no seu centro multimédia católico. É bom saber que há pessoas assim, pessoas disponíveis para enfrentar tudo e todos, para defender os mais frágeis, os idosos, as crianças, as mulheres, enfim, no fundo, ajudar os que precisam de ajuda. Num país carregado de violência como o México, a Igreja desempenha um papel fundamental. É sinal também de esperança. E chegamos então ao tema principal do programa de hoje e continuamos sintonizados com a violência. Só que agora vamos falar da violência contra as comunidades cristãs na Terra Santa e na Síria. E vamos começar por este país, a Síria, para dar conta de que o atentado terrorista a uma igreja em Damasco, no dia 22 de junho, deu origem a uma resolução que foi aprovada, entretanto, pelo Parlamento Europeu, em que se apela à proteção dos cristãos neste país do Médio Oriente. É isso mesmo, Paulo. De facto, o Parlamento Europeu então aprovou essa resolução, onde apela então à proteção dos cristãos na Síria, isto na sequência então do atentado que o Paulo referiu, do atentado terrorista à Igreja Greco-Ortodoxa de Mar Elias, em Damasco, já no dia 22 no passado dia 22 de junho, e que, como os nossos telespectadores se relembrarão, que provocou cerca de 80 vítimas, entre alguns mortos e feridos. Portanto, e os parlamentares europeus, Paulo, quiseram agora exprimir então neste documento aprovado a sua preocupação por esta crescente violência sectária que está a acontecer neste país e que é visível então na perseguição às minorias, nomeadamente às minorias religiosas, claro, nomeadamente com os cristãos e com os drusos, e exige então às autoridades sírias que tomem medidas no sentido de defender as populações. Exatamente. A resolução que foi aprovada a 10 de julho teve, entre outros subscritores, 2 deputados portugueses e refere que este ataque foi o mais grave desde há vários anos contra a comunidade cristã. Exatamente, Paulo. Então, o eurodeputado Sebastião Bugalho, do PSD, e Francisco Assis, do PS, portanto, subscreveram, de facto, este documento, esta resolução, em que, então, o Parlamento Europeu se refere ao atentado terrorista contra a Igreja em Damasco como o ataque mais mortífero desde há vários anos contra os cristãos na Síria. Paulo. E depois deste atentado terrorista, e já em julho, houve, entretanto, outros ataques graves, desta vez na região de Suaída. Sim, Paulo, e portanto nesta região de Suaída, portanto onde na aldeia de Alçura, a igreja greco-melquita de São Miguel foi então incendiada, tal como 38 casas também de famílias cristãs, que deixou várias famílias sem teto, famílias que neste momento, Paulo, estão a viver no salão paroquial de uma igreja desta região. Muito bem. Estamos a falar da Síria, de uma vaga de ataques e de violência contra a comunidade cristã, que teve como momento, digamos assim, mais brutal o gravíssimo atentado terrorista numa igreja em Damasco, no dia 22 de junho. Pouco depois desse atentado, o bispo maronita de Alepo, Dom Joseph Tobji, enviava-nos uma mensagem
a pedir as nossas orações e também a agradecer toda a ajuda para com a comunidade cristã deste país do Médio Oriente. Cari fratelli, aiuto alla Chiesa che soffre, a tutti i benefattori. Prima di tutto vorrei ringraziarvi per tutto il sostegno che state facendo per noi in Siria, tutti i cristiani vi ringraziano e poi chiediamo le vostre preghiere perché sapete che la situazione ancora non è stabile e c'è un pericolo, avete saputo, dell'attentato che è stato fatto a Damasco, quindi adesso i nostri cristiani ma anche la popolazione non è che sta tranquilla, quindi ecco, le vostre preghiere sempre sono benefiche per noi, oltre il sostegno di tutti i generi di sostegno. Grazie a voi e arrivederci. Como se não bastasse tudo isto, na Síria, em Gaza, em plena Terra Santa, a única igreja católica existente neste território foi atingida num ataque israelita. O balanço também aqui é dramático. 3 mortos, mais de uma dezena de feridos e um enorme sentimento de revolta, porque estamos, Catarina, a falar, na verdade, de um ataque a uma igreja. Exatamente, Paulo, e esse é talvez o ponto-chave, não é? Em todos os comentários, em todos os depoimentos que se escutaram então sobre este ataque a esta igreja da Sagrada Família em Gaza. De facto, também temos de dizer, Paulo, porque é inadmissível o que aconteceu. Como é que é possível que uma igreja, portanto, a única igreja católica que está em Gaza, tenha então, e onde estão refugiadas cerca de 500 pessoas, como nós temos dito aqui tantas vezes no nosso programa, tenha sido de facto atacada, tenha sido um dos alvos dos soldados de Israel. Portanto, não se trata apenas do edifício, mas é como sabemos, é uma igreja, portanto é um lugar de culto, é um lugar sagrado. Não é? Exatamente. E a voz que mais se fez ouvir em protesto por tudo isto foi, claro, a do Papa Leão XIV. O Santo Padre falou do ataque, referiu o nome das vítimas, o nome dos que perderam a vida e lembrou todo o sofrimento já indizível de toda a população de Gaza, que todos os dias é vítima de bombardeamentos, de destruição e morte. O Papa apela à comunidade internacional para fazer alguma coisa para parar, para pôr fim a toda esta barbárie desta guerra. Vamos agora escutar então o Santo Padre. Continuano a giungere anche in questi giorni notizie drammatiche dal Medio Oriente, in particolare da Gaza. Esprimo il mio profondo dolore per l'attacco dell'esercito israeliano contro la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia in Gaza City. Come sapete, giovedì scorso ha causato la morte di 3 cristiani e il grave ferimento di altri. Prego per le vittime Saad Issa Costandi Salam, Fomia Issa Latif Ayad, Najwa Ibrahim Latif Abu Daud e sono particolarmente vicino ai loro familiari e a tutti i parrocchiani. Tale atto purtroppo si aggiunge ai continui attacchi militari contro la popolazione civile e i luoghi di culto a Gaza. Chiedo nuovamente che si fermi subito la barbarie della guerra. E che si raggiunga una risoluzione pacifica del conflitto. Alla comunità internazionale rivolgo l'appello a osservare il diritto umanitario e a rispettare l'obbligo di tutela dei civili, nonché il divieto di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione. Ai nostri amati cristiani medio orientali dico: sono vicino alla vostra sensazione di poter fare poco davanti a questa situazione così drammatica. Siete nel cuore del Papa e di tutta la Chiesa.
Grazie per la vostra testimonianza di fede. Foi o Papa num testemunho dramático sobre a situação terrível que se vive em Gaza, onde a Igreja da Sagrada Família foi atacada dia 17, ataque que causou 3 mortos e mais de uma dezena de feridos. E o próprio sacerdote, o padre Romanelli, ficou também ferido, Catarina, neste ataque. Sim, ficou ferido, portanto, ligeiramente ferido, sim. Não é? Não foi com gravidade, mas ficou ferido. Sim, sim. E como o Paulo referiu, de facto, o Santo Padre teve uma declaração muito forte, muito contundente até, e que voltou não só a pedir então a paz para Gaza, a pedir o fim desta guerra, mas também pediu, sublinhou, não é? Voltou a referir o sofrimento de milhares e milhares de pessoas, um sofrimento que é insuportável, destas milhares de pessoas, incluindo muitas crianças, como sabemos, que vivem então neste território que está praticamente todo destruído, mas que continua a ser vedado o acesso a alimentos e também aos bens essenciais para a sobrevivência desta população. Paulo. Exato. Obrigado, Catarina. Pouco depois do ataque israelita à paróquia da Sagrada Família, o Patriarcado Latino de Jerusalém dava conta do que tinha acontecido. Nós vamos agora recuperar este testemunho, mas com a necessária ressalva de que alguns dos dados estão, entretanto, desatualizados, nomeadamente, por exemplo, o número de mortos. Fala-se aqui, no que vamos agora escutar, em 2 vítimas mortais, mas já sabemos que, na verdade, foram 3 pessoas que morreram neste ataque. Declaración del Patriarcado Latino de Jerusalén. Esta mañana, aproximadamente a las 10:20, el recinto de la Sagrada Familia en Gaza, perteneciente al Patriarcado Latino, fue atacado por el ejército israelí. Hasta este momento, 3 personas han perdido la vida a causa de las heridas sufridas y otras 9 resultaron heridas, 2 de ellas en estado grave. El párroco de la comunidad, el padre Gabriel Romanelli, sufrió heridas leves. Las personas que se encuentran en el complejo de la Sagrada Familia son personas que encontraron en la iglesia un santuario, con la esperanza de salvar la vida de los horrores de la guerra, después de que sus hogares, posesiones y dignidad ya les hubieran sido arrebatados. En nombre de toda la Iglesia de Tierra Santa, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de los fallecidos y desde aquí ofrecemos nuestras oraciones por la pronta y completa recuperación de los heridos. El Santo Padre ha transmitido sus más sentidas condolencias, su solidaridad con ellos y sus oraciones en su nombre. El Patriarcado Latino condena enérgicamente esta tragedia y este ataque a civiles inocentes y a un lugar sagrado. Sin embargo, esta tragedia no es mayor ni más terrible que las muchas otras que han afectado a Gaza. Otros muchos civiles inocentes también han resultado heridos, desplazados y muertos. La muerte, el sufrimiento y la destrucción están por todas partes. Ha llegado el momento de que los líderes alcen sus voces y hagan todo lo necesario para detener esta tragedia humana y moralmente injustificada. Esta guerra horrible debe llegar a su fin por completo, para que podamos comenzar la larga tarea de restaurar la dignidad humana. Abrazamos a todos los que se encuentran en el complejo y nos mantenemos a su lado en este doloroso momento, mientras se entierran a miembros de la comunidad. Expresamos nuestra gratitud a todos aquellos que están compartiendo sus condolencias y simpatía con el Patriarcado y la Iglesia. Seguiremos apoyando a la comunidad de Gaza y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos. Que las almas de las víctimas descansen en paz eterna y que el Señor les conceda a todos su paz. Jerusalén, 17 de julio del 2025.
Foi o comunicado do Patriarcado Latino de Jerusalém, em que se descreve aquilo que aconteceu no dia 17 de julho de manhã, quando as tropas de Israel atacaram a Igreja da Sagrada Família em Gaza. A igreja que era e que continua a ser o refúgio de cerca de 500 pessoas, de 500 cristãos, nomeadamente, Catarina, de muitas crianças. Sim, muitas crianças, Paulo, que o padre Gabriel Romanelli tenta ocupar, dando-lhes atividades como se eles continuassem na escola, como se estivessem na escola, levando-as a participar também na vida da própria paróquia, da própria igreja, nomeadamente envolvendo-os nos momentos de oração da paróquia, mas não tem sido fácil, como é fácil também nós percebermos, manter relativamente sossegadas largas dezenas de crianças durante meses, portanto, num espaço assim, portanto, num espaço fechado, numa igreja, e num contexto tão dramático como é aquele que estão a viver, num contexto de guerra, claro. Exatamente. Por mero acaso, mesmo por mero acaso, poucos dias antes do ataque à igreja, duas dessas crianças falaram para a Fundação AIS. Júlia, de 10 anos, e Tarek, de 14, que escutámos logo no arranque do programa. São dois testemunhos de duas crianças que vivem fechadas na Igreja da Sagrada Família em Gaza e que no dia 17 viveram seguramente um dos momentos mais assustadores das suas vidas. اسمي جوليا أنطون عمري 10 سنوات صار لي في الكنيسة من أول الحرب عايشة مع عائلتي في صف في دير اللاتين عندي كتير أصدقاء بنلعب مع بعض وبنتسلى عندي أختين ليلى عمرها 13 سنة وناتالي عمرها 9 سنوات اشتقت للمدرسة والصف وصحابي بقضي يومي زي باقي الأطفال بلعب بعمل نشاطات بقعد على الجوال بحلم إنه أصير دكتورة جلدية لما أكون خايفة بيعطيني شعور بالأمان عائلتي بتمنى تخلص الحرب على خير وتفتح الدنيا وكل واحد يرجع لبيته. أنا اسمي طارق عمري 14 سنة صار لي عايش في كنيسة دير اللاتين قرابة 8 شهور أنا عايش مع أهلي في صف مدرسة دير اللاتين عندي أصحاب بلعب معهم كورة أنا عندي أختين وما عنديش إخوة أنا بشتاق للمدرسة وبشتاق للصف كمان أنا بقضي يومي زي أي يوم من أيام الحرب زهق مرات بصحى بيكون الوضع رايق فيش قصف باجي أخدم في كنيسة دير اللاتين أنا بحلم إني أصير دكتور اللي بيعطوني الإحساس بالأمان اللي هم أهلي أمي وأبويا بتمنى إن تخلص الحرب كل واحد يرجع على بيته ويفتح المعبر E agora, depois de termos escutado estes dois testemunhos de duas crianças de Gaza, duas crianças que estão na Igreja da Sagrada Família, igreja que foi atacada na quinta-feira, dia 17, vamos agora dar um salto até Macau, para irmos ao encontro de José Miguel Encarnação, que é o nosso correspondente nesta diocese na China. E desta vez ele vai falar-nos também de férias, de campos de férias e de um intercâmbio, neste caso, claro, entre a diocese de Macau e a diocese de Cabo Verde. Estivemos à conversa com o padre Eduardo Emílio Agüero, padre dioniano, diretor do Clarim, Semanário Católico de Macau, e também vigário de uma das paróquias desta região administrativa especial da China. Em Fátima, disse-nos que a missão que liderou a Cabo Verde, a segunda missão juvenil a Cabo Verde, decorreu com enorme sucesso,
tendo ali durante uns dias tido a possibilidade de conduzir 6 jovens de Macau ao contacto com também jovens de Cabo Verde, com famílias de Cabo Verde e fiéis que lhes abriram as portas das suas casas, mas também os receberam nas suas igrejas. E foi desse contacto especial de jovens de Macau com jovens de Cabo Verde que todos eles aprenderam em conjunto e partilharam as suas experiências. Uma missão de fé que teve os seus frutos, uma vez que houve jovens que, embora já tivessem tido algum primeiro contacto com a igreja e também algum sentir catequético, tiveram agora então uma nova experiência que os vai levar com certeza a querer abraçar a fé com mais força e, quem sabe, até a seguir estes caminhos tão misteriosos que são os caminhos da fé. Também ali em Cabo Verde tiveram a oportunidade de oferecer aos jovens mais necessitados material escolar, também alimentos, roupas, enfim, tudo aquilo que lhes possa dar um pouco mais de calor em ilhas tão recônditas como foi ou como é a ilha de Santo Antão, onde esta delegação esteve e onde deixou mais uma vez a sua marca. O padre Eduardo Emílio Agüero vai agora regressar a Macau de coração cheio, os jovens já o fizeram e preparar, quem sabe, a terceira missão juvenil ao arquipélago deste país, que ainda há bem pouco tempo comemorou os 50 anos da sua independência, Cabo Verde. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos continuar a escutar as entrevistas que fizemos com a irmã Beta Almendra, religiosa portuguesa que está em missão em Uau, na diocese de Uau, no Sudão do Sul, e Dom Vítor Camacha, de Bafatá, na Guiné-Bissau. 2 entrevistas de 2 protagonistas da Igreja no mundo que fala português. Tudo para escutar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all
all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. E vamos agora retomar e concluir a entrevista com Dom Vítor Camacho, o bispo de Bafatá, e também com a irmã Beta Almendra, que está em missão na diocese de Uau, no Sudão do Sul. Entrevistas que nos estão a acompanhar por aqui desde há 3 semanas. E vamos já ao encontro de Dom Vítor Luís Camacho, que depois ele fez questão de, no final mesmo da entrevista, que foi realizada, recordo, das instalações da Rádio Solmansi, que é a emissora católica da Guiné-Bissau, o bispo fez questão de deixar uma palavra de apreço, uma mensagem para os benfeitores da Fundação AIS, Catarina, aqui em Portugal. É isso mesmo, Paulo, e de facto o novo bispo de Bafatá, que teve a sua ordenação episcopal no passado dia 28 de junho, portanto há um mês, não é, praticamente, ele fez questão então de deixar essa mensagem de apreço pelo trabalho, pela missão da Fundação AIS, destacando as áreas em que nós já colaboramos, não é, que existe já esta colaboração com a Guiné-Bissau, nomeadamente, por exemplo, com o apoio à Rádio Solmansi, e também encorajando, não é, a que essa colaboração possa estender-se a outras áreas, onde a Igreja local precisa, e sabemos que precisa muito, não é? Da nossa ajuda, claro. Exatamente. Que sim. Obrigado. Vamos então ao encontro de Dom Vítor Camacho, o novo bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau, e que concedeu a primeira grande entrevista precisamente ao nosso programa. Devo dizer que aprecio muito o que a AIS tem estado a fazer em prol da promoção humana. E é uma mensagem de apreço, ao mesmo tempo de encorajamento a continuar essa obra de evangelização e ao mesmo tempo de dizer que, bom, sabemos que é uma instituição voltada para os mais necessitados, que continuem a olhar com um bom olhar para a Guiné-Bissau, que precisa muito da ajuda. Neste caso, posso dizer que a ajuda que dão para a Rádio Solmansi não é uma ajuda insignificante, porque a rádio constitui também um meio de formação, não é só de comunicação e informação, de comunicação e de formação, mas também aliás, meio de formação e comunicação, mas também de informação. Mas a Rádio Solmansi tem estado a trabalhar muito na formação do povo guineense e acho que é o meu dever aqui agradecer e de encorajar a AIS a continuar essa colaboração com a Igreja de Guiné através da Rádio Solmansi. Muito obrigado. Foi Dom Vítor Camacho em entrevista ao nosso programa, entrevista gravada, recordo uma vez mais, nas instalações da Rádio Solmansi na Guiné-Bissau, e em que contámos com a colaboração, e fica aqui uma vez mais também nesse aspecto o nosso agradecimento, de Vítor Cajucam, que é o diretor da estação. Já na reta final do programa de hoje, vamos focar agora a nossa atenção no Sudão do Sul e vamos retomar também a entrevista com a irmã Beta Almendra, uma comboniana portuguesa na diocese de Uau, e que também quis agradecer a ajuda, a proximidade entre a Fundação AIS e a Igreja neste país africano. É isso mesmo, Paulo. E a irmã tem uma expressão que é muito bonita para dizer isso, Paulo. Portanto, ela lembra que cada um de nós tem um dom que pode e que deve colocar e que deve usar, não é, ao serviço dos outros. E ela diz que uns, por exemplo, têm pés e por isso vão ajudar e são então os missionários. E outros têm mãos e rezam. Portanto, esta imagem muito bonita, Paulo, mostra também um pouco daquilo que nós fazemos enquanto Fundação AIS, portanto, aquilo que nós somos. Portanto, nós, os benfeitores e todos os que trabalham na Fundação AIS, somos de facto as mãos que rezam e também que ajudam. E os padres e as irmãs são então os pés que se fazem à estrada, não é?
são aqueles que estão efetivamente no terreno, que estão junto da comunidade, junto daqueles que mais sofrem e que mais precisam então do nosso apoio, Paulo. De facto é uma imagem muito, muito bonita. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar já de seguida a própria irmã Beta Almendra, uma comboniana portuguesa na diocese de Uau, no Sudão do Sul. Não, o que eu digo é sempre, muito obrigada, não é? Estamos juntos, não? Caminhamos juntos. Há uns que têm pés e vão, e outros que realmente têm mãos e que rezam, não é? Há uma coisa que se diz assim, não é? E que fazemos a missão em conjunto. Não sou sozinha, não estamos sozinhos. Lá precisamos dos benfeitores, precisamos realmente da ajuda de cá e rezamos muito por todos, não é? Eu penso sempre que rezem pelo Sudão do Sul, rezem pela paz, rezem para que a gente continue em paz, que realmente sentimos, não é? Sente-se que as coisas às vezes podem ficar muito complicadas, mas estamos juntos, não é? Eu conto realmente com a oração das pessoas de Portugal, do mundo inteiro, realmente que nos ajudem a continuar a ser pessoas de paz e a promover a paz. Amém. Muito obrigado. Excelente. Obrigado. Foi a irmã Beta Almendra, uma comboniana portuguesa em missão no Sudão do Sul. E assim, com estas palavras tão bonitas e inspiradoras, chegamos ao fim da entrevista com ela e chegamos também ao fim do programa de hoje. Na próxima semana, atenção a isto, nós vamos dar início a uma série de 5 programas muito especiais, programas de verão que preparámos para si. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Eu lembro todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir e a levar até si este programa. Quanto a mim, já sabe, espero por si aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.